E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo não tá nada bem, infelizmente, porque eu acabei me deparando com uma notícia alarmante que eu vou ter que compartilhar aqui com vocês. Vejam só essa manchete que saiu na página do Bem-Estar, do Grupo Globo, G1, como a pandemia de coronavírus impacta de maneira mais severa a vida das mulheres em todo o mundo. Pois é, aparentemente o coronavírus, que já tá gerando um caos aí mundial, tá ferrando com o sistema de saúde do mundo todo, com a economia do mundo todo, ainda por cima afeta de forma mais severa as mulheres. Então, vamos ler essa matéria aí para entender um pouco mais disso aí, né? Embora os homens representem entre 60% e 80% dos mortos pela Covid-19, as mulheres são afetadas de maneira mais severa pelo novo coronavírus. Não, peraí, vamos com calma que tem alguma coisa estranha aí, né? Embora os homens sejam até 80% dos mortos pelo coronavírus, as mulheres são afetadas de forma mais severa. Como? O que é mais severo do que a morte? O que pode ser? Os homens estão morrendo, a própria matéria aponta ali que chega até 80% dos casos de óbito, mas tem algo mais severo do coronavírus atingindo as mulheres. Eu tenho certeza que, em primeiro lugar, vocês devem ter ficado bem chocados também em perceber que até com o coronavírus os homens estão representando aí até 80% dos óbitos. É um número bem alto, mas também devem ter ficado bem curiosos, né? Para saber, o que seria mais severo do que a morte nesse caso. Então, vamos continuar lendo. Bom, as mulheres são afetadas de maneira mais severa pelo novo coronavírus. Elas estão mais expostas ao risco de contaminação. Estão mais expostas ao risco de contaminação, isso seria mais severo, sendo que mesmo elas estão mais expostas, mas os homens é que representam 80% dos mortes. Isso, tem alguma coisa na conta não está batendo, né? Mas, enfim, elas estão mais expostas ao risco de contaminação e às vulnerabilidades sociais decorrentes da pandemia, como desemprego, violência, falta de acesso aos serviços de saúde e aumento da pobreza. Essa é a conclusão do relatório Mulheres no Centro da Luta contra a Crise Covid-19. Você tem um relatório Mulheres no Centro da Luta. Será que tem um relatório Homens no Centro da Luta contra a Covid? Porque os homens são 80% aí dos mortos pelo negócio, né? Será que tem um relatório para os homens? Não deve ter, né? Mas foi divulgado no final de março pela ONU Mulheres. Tem a ONU Homens também? Existe? Ou, enfim, entidade da Organização das Nações Unidas para igualdade de gênero e empoderamento. E aí, meus amigos, a matéria faz uma ginástica mental absurda para tentar, de alguma forma, mostrar que as mulheres são as principais vítimas do coronavírus, porque, basicamente, ser mulher é pior do que estar morto. Basicamente é isso. Porque, não, elas estão mais vulneráveis. Mais vulneráveis como? Elas estão contraindo mais a doença, mas elas não estão morrendo tanto quanto os homens, aparentemente. Porque se elas ainda contraem mais, por que os homens morrem muito mais? Não estão sendo atendidos? De alguma forma o organismo do homem é mais suscetível ao vírus? Então eles precisam de um cuidado ainda mais especial, não? Ah, mas é porque as consequências da crise vão afetar mais as mulheres por causa da pobreza, não sei o quê. Os homens já são a maioria entre a pobreza, sabe? Já são os que mais estão em situação de carência, né? Passando necessidade financeira. A maior parte dos moradores de rua, se eu não me engano, beira os 90% são homens. Então, a grosso modo, é pura cagação de regra, o clássico apelo emocional esquerdista, progressista, que faz de tudo para colocar a mulher como a principal vítima de qualquer coisa que seja. Porque mesmo hoje, a gente só vê falar na mídia sobre a violência contra a mulher, sendo que o homem é a maior vítima de violência no geral. Corresponde a 92% dos homicídios há mais de 40 anos. Também é assim em ambiente doméstico, também é assim em homicídio passional, em casos conjugais, mulheres matando maridos, também é assim em várias pesquisas que mostram violência doméstica geral, mesmo a que não leva ao óbito. Então, o homem já é uma grande vítima da violência na sociedade, a maior vítima em praticamente todos os estudos e todos os critérios, todos os dados objetivos, e ainda assim a gente não ouve falar disso. Né? A mulher é a principal vítima por ser mais vulnerável. É sempre assim, uma coisa super relativa, subjetiva. Ela é a mais vulnerável porque é o que a nossa cartilha aqui fala, ela é. O homem tá morrendo 80%, mas a mulher é mais vulnerável. Então,
Vamos criar uma organização para defender as mulheres, vamos criar um movimento específico só para cuidar delas. Dane-se que tem 80% dos homens morrendo por causa desse negócio, as mulheres é que vão sofrer de verdade. E é engraçado porque eu compartilhei isso no meu Twitter, né? Porque quando eu vi, achei um tanto quanto absurdo, realmente é um raciocínio que não faz o menor sentido. E é engraçado que algumas pessoas comentaram que precisaria ser 99%, talvez, para os homens serem as maiores vítimas, e outras pessoas falando que nem assim, porque se fosse 99%, a única mulher que morreu de coronavírus ainda ia ser a que ia ganhar matéria nos jornais, ia passar na Globo, Jornal Nacional, no Fantástico. Esse ia ser o caso divulgado. E, infelizmente, não poderia estar mais correto, porque a gente ainda tem, para vocês verem como não é um caso isolado, né? Não é um sensacionalismo pontual, como de fato a mídia sempre tenta colocar a mulher como a principal vítima de tudo, mesmo quando não faz o menor sentido. A gente tem uma declaração, no mínimo muito curiosa, da Hillary Clinton, que estava concorrendo com o Trump nas eleições para presidente, nas últimas eleições presidenciais americanas, onde ela fala, acreditem se quiser, que as mulheres sempre foram as principais vítimas da guerra. Exatamente, as mulheres sempre foram as principais vítimas da guerra. Você sabe qual o percentual de homens mortos na guerra, principalmente os homens dos exércitos americanos? 99,99% dos homens foram as pessoas que morreram na guerra. Mas as mulheres são as principais vítimas, segundo palavras da própria Hillary, porque as mulheres perderam seus irmãos, seus pais, seus maridos, por isso elas são as principais vítimas. Tenta imaginar, por um segundo que seja, o Trump, né? A versão de direita, então, da Hillary, né? A Hillary de esquerda, mais progressista. O Trump, o homem de direita malvadão, pegando um caso onde mulheres morrem em excesso, ou um caso onde uma mulher morreu e falando, não, mas a principal vítima foi o marido dela, que perdeu a sua mulher. Ou o pai dela, que perdeu a sua filha. Esses são as principais vítimas, não essa mulher. Vamos nos preocupar com o pai e com o marido dela, porque eles é que são as vítimas. Você consegue imaginar qual seria a reação da esquerda vendo o cara falando isso? Vendo o cara pegando um momento onde a gente tem a perda ali, a morte de uma mulher e fazendo com que isso fique para segundo plano, porque quem realmente sofreu, quem realmente é a vítima disso são os homens. Não vai acontecer. Não vai, claro que não vai acontecer. Só acontece o contrário porque o homem é descartável, porque ninguém liga. Porque o homem pode morrer 80% de um negócio que a maior vítima é a mulher, de alguma forma, e tem que ter uma organização só para as mulheres, um estudo só para as mulheres, a matéria só para as mulheres. Deixa os homens lá morrendo. Aliás, mais do que isso, vamos dizer que, eles até morrem 80%, mas, apesar disso, quem está sofrendo mesmo são as mulheres. Os homens são 99% das vítimas de guerra, mas quem sofreu mesmo são as mulheres que ficaram em casa, desamparadas, porque perderam os seus familiares. Para vocês terem ideia, a forçação de barra é tão grande que tem até uma matéria que fala sobre como a pobreza é cada vez maior entre os homens, sabe? Como o desemprego entre os homens afeta mais as mulheres. Exatamente, porque as mulheres não têm mais homens bem-sucedidos e com, sei lá, uma boa situação financeira como candidatos ali, como homens disponíveis no mercado para que elas possam ter um relacionamento. Essa matéria existe, é real. Vocês estão vendo aí, é mais ou menos essa temática, a conclusão. Até o desemprego do homem, a pobreza do homem, a miséria do homem afeta mais a mulher. O homem é simplesmente um ser descartável, sem sentimentos, nunca pode ser visto como vítima. Não importa, não importa. Um homem mendigo na rua, sofrendo, passando frio, passando fome, pode ter certeza que quem tá sofrendo não é ele. De alguma forma, é uma mulher que, sei lá, mano, é alguma mulher que tá sofrendo no lugar dele. Não é. Homens não têm sentimentos, eles não sofrem, não sentem dor, não sentem fome, não sentem frio, eles não morrem também, se morrem também tanto faz. É basicamente essa a conclusão de qualquer matéria com viés progressista que você encontrar. Porque assim, o progressista, ele não analisa os dados como uma pessoa normal, né? Que pega assim, os dados, os números e interpreta os números para compreender a realidade. Tipo, ele não pega assim, tá, homens são 92% das vítimas de homicídio. Então a gente tem um cenário amplamente desfavorável em relação ao homem na questão da violência.
Essa seria a conclusão óbvia. 92% das vítimas de homicídio. Só que não é assim que o progressista vê. Ele vê isso e pensa, mas olha só, o homem pratica muita violência, então acho que a gente pode usar isso para mudar a narrativa, porque ele não quer usar os dados para interpretar a realidade e a partir daí transmitir a informação. Não, ele pensa, ok, como eu vou pegar esses dados e moldar eles para poder usar na minha narrativa? É basicamente isso. Você pega os números, 80% das mortes por Covid são homens, claramente os homens são os mais afetados pelo coronavírus, correto? Não! Não! Não é essa a conclusão que a gente quer. Os números não estão ajudando. Então a gente vai pegar isso aqui e falar, eles estão morrendo, mas olha só, se você pensar bem, as mulheres são 70% das pessoas que estão atendendo ali no ambiente hospitalar do coronavírus, porque são as enfermeiras, então elas estão mais expostas, mais vulneráveis, e você tem que ver também que numa situação de pobreza a mulher vai sofrer mais. Não precisa de números, de dados, de nada que faça sentido. É simplesmente apelo emocional, você joga para sua cartilha para o seu público. É só isso. Porque o que a mulher feminista quer ler é que ela é a vítima. É só isso, ela não precisa de uma coisa que faça sentido, ela só quer ver que ela é a vítima e que ela está desamparada e que o Estado precisa prover para ela tudo o que for necessário para que ela fique numa situação mais confortável e o homem que se dane. É um negócio tão absurdo que chega a ser quase engraçado, quase cômico. De tanto que não faz sentido e que ainda assim as pessoas continuam comprando isso e não percebendo o tamanho do absurdo que está sendo espalhado aí através da mídia e principalmente através desses movimentos coletivistas de esquerda. Enfim, esse é o meu desabafo de hoje. Essa foi a matéria que eu vi aí pela internet que me deixou completamente assim incrédulo por ver o nível que essa militância progressista chega para vitimizar a mulher de todas as formas, mesmo quando não tem mais como, eles dão um jeito, sabe? Tipo, cara, tem como você olhar pra isso e ainda assim achar que tem alguma coisa de igualdade na luta dessas pessoas? Pra essas pessoas o homem não é um ser humano, sabe? O homem não importa nem um pouco. Tanto faz, sabe? Tipo, dane-se. O homem... Cara, eu não quero nem saber se tem homem morrendo a rodo por aí pelo motivo que seja. Vamos falar das mulheres e só das mulheres. Às vezes também dos negros e dos LGBTs, beleza. Mas o homem, se for hétero e branco, principalmente, ele não importa. Porque ele já é privilegiado. Esse cara já é privilegiado, então... Tanto faz se ele morrer. Ele teve uma vida de privilégios. Tanto faz se ele teve uma vida na pobreza, na miséria, se ele morreu de fome aos 4, 5 anos. Não importa. Era homem, era hétero, era branco. Por que a gente vai ligar? Praticamente não é um ser humano, é um ser privilegiado, opressor por natureza. Não importa a condição financeira, não importa a conduta, não importa a ética e a moral daquele cara, ele não importa. É assim que a agenda progressista funciona e deu. E, enfim, já estou me estendendo mais do que deveria. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe seu feedback ali embaixo nos comentários também, compartilha com outras pessoas para deixar mais pessoas irritadas aí com essas notícias sem o menor fundamento, que também escancaram outro problema, né? A gente não tem jornalismo, a gente tem militância disfarçada de informação. Se essa notícia não é absolutamente enviesada e manipuladora, eu não sei mais o que é. Bom, enfim, vocês tirem as suas conclusões aí. Muito obrigado pela audiência. Confere os links aí embaixo na descrição. Confere a minha loja, www.omnigeek.com.br, com várias camisetas de anime muito bonitas por lá. Todo apoio é sempre muito bem-vindo, muito importante. Afinal de contas, eu sou homem branco, hétero, eu preciso de dinheiro, porque se eu depender do amparo do Estado ou da sociedade para me proteger, eu tô bem ferrado, né, meus queridos? Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Agora eu vou indo. Valeu, até mais. Fui! Quem quer liberdade quando